Fala criativo, bem-vindo ao nosso primeiro vídeo do canal. Aqui no caso a gente vai trabalhar sobre o grid aqui, né? Eu vou te explicar como que eu construí esse grid, por que eu utilizo ele nas redes sociais dos meus clientes, para meus projetos e tudo mais. Vai ser uma aula aqui que eu vou te explicar o passo a passo de como que eu criei ele, por que eu utilizo ele e os resultados que eu consigo no final, fechou? Lembrando que tem free download, então olha aqui na descrição e tamo junto, vamos pra aula. Aqui dentro do Photoshop a gente consegue ver como é que esse grid se comporta, né? Por que eu criei ele? Porque todo mundo falou aí de mudar formato, de colocar 30 pixels nas bordas e não sei o que, mas quando eu postava isso no meu Instagram, nos meus clientes, eu via que não ficava harmônico, mesmo com 30 na margem ali, ficava uma coisa grudado ali, quando eu via no feed, ficava pra mim poluído, não gostava visualmente, não achava que estava harmônico, então eu resolvi criar esse grid que basicamente ele funciona da seguinte forma, é bem simples, tá? Aqui nós temos duas linhas, eu vou apagar isso aqui pra você entender. Então temos a linha verde com grid verde e temos a linha azul com grid azul. O que significa? Significa que eu recomendo sempre que a parte azul é o máximo que você vai trabalhar com textos. Imagens podem passar um pouquinho, podem trabalhar, não tem nenhum problema, mas é no máximo aí na parte azul, que é onde a galera hoje recomenda você utilizar. Mas eu particularmente trabalho com a parte interna no verde, principalmente na capa, porque quando a gente coloca isso na capa e vai lá pro feed, ela é a primeira arte que fica ali na capa, né? Então eu sempre trabalho com os textos, por exemplo, sempre no máximo até essa lateral aqui, não passo dela, não passo dessa linha tracejada verde pra cá, entendeu? Porque quando isso vai pro feed, ele fica pra mim visualmente harmônico em todos os cards e segue uma sequência com área de respiro ao lado. Então, nos cards internos não tem problema eu, por exemplo, começar meu texto aqui, terminar meu texto aqui, ou começar um pouquinho mais pra cá, óbvio, né, desde que eu não passe aqui pra não cortar a minha área, mas não tem problema. Então aí, nas partes internas fica a critério, se eu quero utilizar na parte do verde ou se eu quero utilizar na parte do azul. Eu recomendo sempre que você não passe azul, porque ele já vai ficar de uma forma harmônica na hora que for pro seu feed, e isso em todos os materiais. Então, resumindo, o grid é esse, tá? Então, como é que a gente faz aqui aplicando isso no nosso material? Basicamente, vou estruturar pra vocês. Aqui a gente tem um KV de um expert que a gente trabalha, que é o Baran, né? Esse KV já é aprovado por ele, então a gente vai trabalhar a comunicação dele aqui, que vai ser um card para social media com 3 carrosséis aqui, 3 telas, como se fosse um carrossel com 3 telas, na verdade, né? E a gente vai trabalhar toda essa comunicação e eu vou explicar como que eu aplico o grid, tá? Meu foco aqui não vai ser explicar basicamente como que eu fiz cada coisa, como que eu criei, ou enfim, como que eu diagramo, mas é mostrar como que eu aplico o grid no meu material e no meu dia a dia junto com a minha rotina, tá? Então, basicamente, como que a gente faz isso? Eu sempre venho aqui, ó, vou mostrar para vocês um passo a passo. Eu sempre venho e crio um documento de 1080 por 1350, que é o feed padrão do Instagram, né? Aqui eu coloco asterisco vezes 10, que significa isso? Que agora ele me criou aqui uma prancheta com 10, né? Então eu tenho aqui 10 cards do Instagram, que basicamente é um carrossel onde a gente trabalha, né? Obviamente hoje em dia tem mais 20, 30 postagens, mas acho que mais que 10 já é muito, ninguém vai ficar arrastando carrossel para ler conteúdo, etc e tal. Depois que fez os 10 aqui, eu venho visualizar guias, novo layout de guias e coloco o número 10 aqui na coluna. Automaticamente o Photoshop já vai separar para mim as 10, digamos, lâminas do meu carrossel ali que eu vou trabalhar, né? Depois que eu fazer isso, eu clico na ferramenta C, eu seleciono ela aqui em cima e venho fatia e coloco fatia a partir das guias. Então agora o Photoshop separou para mim, ó, aqui eu tenho então o card 1, o card 2, o card 3, 4, 5, 6, assim sucessivamente. Como eu já sei que, por exemplo, o meu card para esse cliente aqui vão ser somente 3, não tem problema eu deixar os outros sobrando, né? Eu sempre gosto de trabalhar o 10 porque eu já fico com esse template pronto. Depois, se o outro conteúdo for 4, eu trabalho então daqui para cá. Outro vai ser 7, então eu trabalho daqui para cá. Esses cards que sobraram, eu simplesmente excluo e não envio para o cliente porque não vai ter arte, não vai ter nada, né? Então, basicamente, eu crio essa estrutura. Depois que eu criar ela, eu já salvo como template meu padrão aqui dos 10 cards e basicamente sigo ela para tudo. Depois que você criou esse template aqui, é hora de você jogar o grid, né? Como que funciona? Você vai pegar esse arquivo PSD que eu vou estar te passando, você vai jogar aqui, automaticamente ele já vai adequar, tá vendo que ele já ficou no tamanho correto de um grid? Obviamente não tá na posição certa aqui, né? Mas ele já ficou no tamanho certinho de cada card. Aqui você dá 2 cliques para abrir o objeto inteligente, vai abrir esse PSD e você pode excluir essa parte aqui que eu tô falando para você, valeu para se cadastrar, e a parte de BG deixando somente as margens mesmo. Você pode dar Ctrl S ou clica no xizinho ali, clica em salvar, não tem nenhum problema. Agora você pode ver que o grid atualizou, ele tá somente o grid mesmo, mas ele tá com a área correta aqui em cada card. Então basicamente agora você tem que fazer o que? Você vai vir e vai duplicar em todos os cards isso e vai deixar essa margem certinha, né? Obviamente com calma você faz isso aqui para não ficar falhada, tem que encaixar certinho em cada card para você ter essa margem correta na hora que for pro feed lá, especialmente aqui na capa, né? Mas agora você vai ter, por exemplo, em todos os seus cards aqui, esse grid espalhado, e você já vai saber que, por exemplo, se você quiser aqui na capa especialmente fique harmônico, você tem que criar, obviamente, aqui nessa parte
do verde para cá, né? Você não pode passar nessa área aqui, que a gente não recomenda, que não fica visualmente legal. Então o grid funciona assim, e é assim que eu trabalho a logística da criação. Agora vamos ver isso na prática, como que eu trabalho aqui e faço acontecer mesmo, tá bom? Aqui na prática é o seguinte, eu tenho aqui esse material que eu acabei de falar para vocês, ó, tá vendo? Ele tá com 10, por mais que o meu carrossel aqui vai ser somente 3 telas, mas eu já tenho as 10 trabalhadas com os grids espalhados ali. Eu sempre gosto de bloquear o grid para não ficar mexendo, então seleciono o grid, clico no cadeado, eu não consigo mexer ele mais, ele fica na posição correta que ele tem que ficar. E agora a gente vem para a parte de diagramação, né? Como que funciona aqui a minha parte de diagramação? Então, basicamente, como eu expliquei para vocês, ó, eu vou diagramar aqui, tá? Não vou explicar o porquê, enfim, o processo. Eu só quero mostrar para vocês como que o grid realmente funciona e ele continua aqui da forma ideal e harmônica, ao meu ver, tá? Então, basicamente, eu vou agora trabalhar aqui, vou deixar vocês com o speed artzinho aí e já venho explicando aqui o porquê e o motivo de cada coisa. Aguenta aí. Uma dica valiosa que eu te dou é isso aí, você tem que ter consistência visual no seu projeto, no seu carrossel, enfim, no que for. Por exemplo, vocês viram que aqui eu aumentei um pouco mais o texto, que eu acho que faz mais sentido quando for para um celular, para o feed, então eu automaticamente já duplico esse texto para cá e ele vai ser a minha base aqui, digamos, visual, que é uma sequência onde vai ser basicamente o tamanho que eu vou estar seguindo para criar todos os textos desse material em específico para ficar uma forma harmônica visualmente, tá bom? Então vamos continuar aí. Outra dica que eu tenho aqui, mas é mais para quem utiliza a plataforma Mac, né, o iOS mesmo, por exemplo, aqui eu utilizo o Mac, eu tenho uns macetinhos, por exemplo, aqui ó, nesses bullets eu gosto de botar o check, né, principalmente que já tem uns emojis aqui na copy, então acho que faz sentido, principalmente que vai pro Instagram, então eu crio aqui, ó, pela própria ferramenta de fonte, tem a Apple Color Emoji, que eu consigo utilizar aqui emojis, principalmente direto da fonte, eu não preciso pegar um PNG, um vetor disso, eu só clico ali, ele me transforma isso aqui como uma fonte, então se eu utilizo muito isso aqui para quando eu quero trabalhar com emoji, eu posso diminuir, eu posso dar espaçamento, enfim, aí fica a critério. Então, mas é uma dica extra aí que eu tenho para quem utiliza a plataforma Mac, OS, etc, que você pode trabalhar com os emojis assim de forma nativa, direto no seu Photoshop, no seu Illustrator, etc, porque ele já tem essa opção aqui da fonte Apple, beleza? Vamos continuar aí com a criação, já a gente volta com a logística para vocês entenderem como que funciona, aguenta aí. Então tá, basicamente o que aconteceu? Agora eu diagramei aqui da melhor forma que eu acho que faz sentido, né? Vem a hora de complementar isso com efeitos visuais, enfim, logística que eu acho que eu posso aumentar, diminuir, mas agora o processo ele vai ser prático a partir do grid, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem ele visualmente, eu vou tirar o grid, mas você já entende que só por ele estar seguindo um pouco do grid, por exemplo, essa parte do papel, ele já ficou de uma forma muito mais harmônica se eu tivesse construído aqui avulso, sem nenhuma uma sequência lógica. Então agora é hora da gente refinar esse material. Por exemplo, aqui a gente está falando de um investidor que investe em startups, em empresas, faz elas crescerem, realmente darem salto gigantesco. Eu acho que é legal a gente trabalhar, por exemplo, com algum elemento aqui assim de nave, de decolar, de foguete. Então separei esse vetor aqui que eu acho que faz sentido, né, com essa questão da comunicação dele ali, não tem problema. Quando a gente trabalha com vetor, a gente pode utilizar de tudo um pouco, ele junto assim, às vezes ele... O que eu faço, para ser sincero? Às vezes eu olho o material, ele é muito pesado, mas ele é um asset muito bom. Eu trabalho dessa forma aqui, eu copio tudo isso que tem aqui, não tem problema. Depois a gente apaga isso aqui com máscara lá no Photoshop. Aí eu venho aqui pro meu Photoshop e dou Ctrl V. Aí, por exemplo, a gente jogar ali por cima aqui, ó, a gente vê que ele é uma imagem normal, a gente coloca um objeto inteligente, não tem nenhum problema, ele não vai perder a qualidade. Só que agora a gente tem que, né, ambientar, apagar o que a gente não quer. Então é a hora que a gente entra com a parte de manipulação mesmo. Como ele tá logo abaixo da pose, ele já pegou essa coloração correta, né? A gente tem aqui então imagem do objeto. E agora sim, aqui a gente pode trabalhar com alguns modos de mesclagem para a gente conseguir trabalhar isso da melhor forma. Eu acho que o clarear, por exemplo, ele dá esse efeito brilho aqui legal na base do foguete, né? Então a gente posiciona aqui onde a gente acha legal, aumenta, diminui, enfim, fica a critério. Agora realmente é mais gosto, de acordo com a sua ideia inicial ali. Por exemplo, eu acho que assim me resolve e funciona. Agora como a gente está com isso aqui com um vetor e tudo mais, a gente pode clicar aqui embaixo para abrir uma máscara. Quando tá a máscara branca, você utiliza B, né, que é o brush nessa ferramenta, na cor preta e vice-versa. Só você trocar a cor aqui, eu clicar a letra X que ele troca. E agora você vem apagando. Então se a máscara tá branca, você vem passando um brush preto, ele já vai apagar automaticamente aonde você não quer, que no caso são essas áreas que sobraram aqui do nosso material. A gente só quer o foco mesmo no foguete ali e no brilho dele, basicamente, né? Então aqui a gente já conseguiu encaixar essa imagem. Então copiei aqui, eu acho que esse B ele pode, por exemplo, ficar aqui assim, de uma forma que não atrapalha a leitura. Obviamente não vai ficar assim, né? Ele pode ficar logo abaixo de tudo aqui, porque ele é só um detalhe mesmo visual. A gente pode até renomear um grupo de detalhe aqui, jogar por baixo, tudo, obviamente não por baixo do BG, senão vai esconder.
Então aí você vai brincando com a máscara, acho que assim fica um resultado melhor, né? Olhar agora o 360 e ver se tá tudo certo pra gente vir ajustando com o grid e finalizar esse projeto. Como que eu faço isso, tá? A primeira coisa de tudo é que eu habilito a parte dos grids novamente. Depois que eu habilitei os grids, aí eu venho realmente ajustando aqui de acordo com essa logística dele. E aqui na tela 1 agora a gente vem ajustando. A gente não pode passar essa área verde, que é a nossa logística base aqui, pra gente conseguir ter uma boa diagramação visual, isso aqui quando for lá pro feed, tá? Agora realmente é mais gosto, enfim, agora eu vou deixar um pouco de espaço entre linhas, materiais. Só de já estar nesse grid já vai dar um grande ganho visual, falando harmonicamente, né? Visualizando isso lá direto no feed e deixando ele centralizado assim eu gosto muito, porque eu acho que quando a gente deixa uma margem aqui em cima e aqui embaixo igual, a gente deixa um pouco mais harmônico também. Então basicamente aqui ficou centralizado pelo meio, eu acho que essa primeira tela resolvemos, trabalhamos com a identidade do cliente, reforçamos essa questão aqui do grid, ok? Então aqui nessa tela 2 a gente tem uma variável, não necessariamente a gente precisa trabalhar com o grid azul e com o grid verde, porque a gente tem essa imagem do cliente passando, a gente tem essa outra logística de um 3D aqui do foguete, então a gente pode trabalhar, por exemplo, com ele centralizado, obviamente sempre respeitando essa margem do grid, porque quanto mais a gente conseguir respeitar ele, seja alinhamento na vertical, na horizontal, alinhado pela esquerda e pela direita, seguindo esse grid base, a nossa logística visualmente vai ser muito mais harmônica do que só, por exemplo, eu deixar o texto, eu vim aqui, ó, e falar assim, eu quero esse texto vai ficar aqui, esse outro vai ficar pra cá, esse aqui vai ficar aqui, vai ficar uma bagunça, entendeu? Então eu sempre recomendo você seguir essa linha lógica, olhando pelo grid e você ver se você quer diagramar isso interno, horizontal, vertical, etc. Então olhando aqui esse 360 com essa logística que nós estamos fazendo aqui, eu não gostei muito dessa parte porque eu acho que ficou em cima do cliente, não tá muito legal. Então, por exemplo, aqui subi ele um pouco, aí eu falo, nossa, eu acho que talvez agora eu posso ir ajustando um pouquinho de cada coisa. Então essa parte de tópicos e de texto, de box e tudo mais, pode vir um pouquinho mais perto. Se você achar que está atrapalhando muito a visualização dos grids, você tira o olhinho aqui para desabilitar, né? Só para você realmente diagramar num começo aqui, depois você volta para ela. Eu acho que como você tem agora realmente essa liberdade de diagramação, você não precisa se prender necessariamente a diagramar tudo pela esquerda, pela direita, por baixo, por cima. Agora realmente é a hora de você colocar o seu tempero, né? Que é a sua parte de diagramação mesmo. Então olhando aqui agora, eu acho que, por exemplo, a tela 2, a gente tem essa imagem do foguete, ele pode vir um pouquinho mais para cá, né, que tá falando aqui realmente de decolar, de abrir porta, de crescimento acelerado, então não faz tanto sentido quanto esse terceiro slide, então acho que aqui resolve mais e fica mais plausível com o conteúdo em específico, né. Então essa parte 2 aqui, habilitando a parte de grid agora, eu acho que ele tá mais resolvido, né? Se a gente quiser, por exemplo, mexer em toda a tela 2 aqui, a gente pode mexer no grupo, aí a gente pode ir para baixo, para o lado, para o outro. Então, eu acho que aqui, por exemplo, a gente resolve porque a gente não fica tanto em cima do cliente, deixa a mão dele visível, o ombro dele aqui que já tá com o braço não vai fazer sentido, tanto faz, né, se cortar ou não. Então, acho que agora visualmente já tá mais legal. E por fim aqui, na tela 3, que eu acho que não tem muito segredo, como ele é um conteúdo mais educativo, ele tá bem diagramado aqui com esse box, ele tá deixando visivelmente para o cliente os destaques nos tópicos que o personagem ali, que no caso o expert faz. Então realmente agora é só você vir diagramar isso aqui. Por exemplo, eu gosto de alinhar sempre pela seleção, eu deixo alinhado ao centro ou ao lado, eu vejo realmente como que fica melhor visualmente isso para mim. E aqui eu acho que basicamente é isso, eu só vou talvez subir aqui pra gente aproveitar um pouco mais do espaço. Para tirar na parte grid, esse é o nosso conteúdo que fica bem mais harmônico quando a gente trabalha com esse grid visual, entendeu? Do que a gente só realmente ir jogando as coisas e não gostar do resultado final. Então quando a gente posta isso aqui no feed, vocês percebem que essa capa aqui, ó, ela sempre vai seguir uma logística por essa dimensão aqui. Quando você postar no feed, vai sobrar uma margem, uma área de respiro, que é o que eu recomendo sempre que você utilize e faça um bom uso desse grid que eu estou disponibilizando para vocês, tá? Então aqui na parte interna aí fica a critério, se você quiser trabalhar centralizado pela esquerda, pela direita, pelo grid interno, pelo grid verde, pelo grid azul, aí fica realmente a critério. Então olhando, por exemplo, o conteúdo aqui, o carrossel de 3 slides, ficaria dessa maneira. Gostei, eu acho que passa aqui a identidade do cliente, passa o que ele quer. Às vezes eu achei que fica muito marcado, por exemplo, igual eu achei que ficou muito marcado esse foguete aqui. Eu posso diminuir um pouco da opacidade dele aqui um pouco, ó. Acho que agora sim faz mais sentido para não ficar tão ali evidente. Deixar o texto aqui, esse gradiente do texto também não gostei muito. Acho que eu posso tirar ele aqui um pouquinho. Aí eu acho que assim fica melhor a leitura, né? Agora a parte da imagem do cliente aqui, eu acho que ficou invadindo um pouquinho, não gostei tanto. Então eu posso, por exemplo, com o brush apagar um pouquinho só aqui para dar uma área de respiro, talvez assim já resolve melhor também essa leitura.
E agora sim a gente consegue ter esse grid alinhado e faz sentido pra gente. E como eu falei anteriormente, isso aqui que sobrou não tem problema. A hora que você salvar aqui no Ctrl Shift Alt S ou Command Shift Alt S, enfim, se você usa Mac ou Windows, tá vendo que ele deu essas opções pra gente, não tem problema. A gente salva isso tudo, não precisa, né, se preocupar em fazer isso. Então quando a gente salva, ele vai criar uma pasta, tá vendo? É que obviamente a gente não renomeou o arquivo, tá sem título, né, mas ele ficaria ali o nome do seu arquivo 01, 02, 03 e o resto aqui somente é a parte de BG que faltou, o resto do conteúdo. Então a gente seleciona o resto que não tem, jogamos fora, ficamos com o conteúdo aqui, tela 1, tela 2 e tela 3. Então pensa que isso aqui vai ser lá no carrossel, quando ele passar para tela 2 vai ser assim, quando ele passar para tela 3 vai ser assim. Gostei do resultado, acho que ficou bem na listagem do cliente, faz sentido aqui. Talvez eu ajustaria um pouquinho de texto, deixaria isso aqui em poucas linhas, enfim, mas aí é mais gosto, é mais detalhes. Eu queria mostrar para vocês como que utiliza realmente essa parte do grid, que para mim, para meus clientes aqui, tá tendo um ganho visual muito grande em comparação ao que todo mundo tá fazendo, de deixar uma margem pequena, sem respiro visual. Então quando eu vejo o feed inteiro, fica bem mais harmônico, eu recomendo para vocês. Então lembrando, tá aqui o free download e já se inscreve no canal que a gente vai ter muito mais aula, muito mais dica, muito bate-papo com vocês aqui, que eu quero realmente crescer junto com vocês. Tamo junto, até a próxima.